Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 14 de agosto de 2022 e 17 do mês Ave 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, hoje, primeiro dia da semana. Então nós temos aí uma nova paraxá. Então nós vamos iniciar uma nova paraxá nesta semana. Então a nossa paraxá de hoje, desta semana, é a paraxá Ekev, que está no capítulo 7 do nosso livro Deuteronômio, a partir do versículo 12. É a nossa 46ª paraxá, 46ª porção da Torá, dentro desse ciclo 5782, e dentro do livro de Números, nós estamos na nossa terceira porção, ok? Ontem nós encerramos, 5.089 versículos estudados nesse ciclo até aqui. E nesta semana, com a paraxá Ekev, nós estaremos aí durante a semana com 111 versículos, para nós estarmos estudando durante esta semana aí. Ok? Baruch Hashem por isso. Na graça do nosso Eterno, nós estamos aí no primeiro dia da semana, que é o domingo, é o primeiro dia para o Shabat. Então, vamos aí estar nos preparando ao longo desta semana para o próximo Shabat, Bendizemos a Hashem pelo dia de ontem, quando nós estivemos aí com uma pequena caravana de Bauru, Pirajuí e Botucatu, Bauru e região, nós tivemos lá um encontro com a terceira refeição do Shabat, um encontro com o nosso rabino, o líder do movimento Bnei Noach Brasil, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, e nós tivemos aí a graça de podermos fazer uma viagem maravilhosa, uma viagem muito boa, tranquila, e tivemos ali um encontro com o nosso rabino e com os demais Bnei Noach ali da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, Ali nós tivemos a oportunidade de vermos pessoalmente, vários Ben Noach e Bat Noach, que sempre estão aí conectados conosco, em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. Tivemos aí o encontro pessoal com o nosso Rav Yaakov, tivemos aí também o encontro com o nosso amado Enzo, o secretário do nosso Rav, o Enzo, uma pessoa maravilhosa, e o seu pai então, o seu Nelson, o pai do Enzo, o seu Nelson, uma pessoa maravilhosa, Então, ao Enzo, ao seu pai, o Nelson, o seu Nelson. Então, nós externamos aqui, na pessoa do Nelson, o pai do Enzo, o nosso Mazal Tov, pelo Dia dos Pais aí, para que os pais sejam abençoados de forma especial da parte de Hashem, e que assim, todas as famílias possam estar juntas, bendizendo e louvando a Hashem, Então, na pessoa do seu Nelson, o pai do Enzo, fica aqui o nosso Mazal Tov a todos os pais, ok? Baruch Hashem por isso daí. Também ali nós tivemos um encontro com o Bruno, o Bruno que está ali também assessorando as atividades na sinagoga, trazendo vídeos, sempre esclarecendo aí como que o Bnei Noach ele pode fazer Havdalah, o Kiddush e outras coisas semelhantes, E estava ali o Bruno, que Baruch Hashem, pela pessoa especial que é o Bruno, Então, Baruch Hashem por isso daí. E nós agradecemos aí, a recepção que tivemos, tanto do Rav como do Enzo, do seu Nelson, o Enzo, o Bruno, os demais Benei, os demais Ben Noach e as Bat Noach, pela recepção que tiveram aí com a nossa caravana. Foi realmente fantástico
podermos passar uma tarde aí preciosa com os amados, né? E vimos aí, né, várias pessoas, né, entre Ben Noar e Bat Noar, que estão sempre em conexão com a tarde com a Torá, às vezes ao vivo, às vezes, né, aproveitando o link pelo YouTube ou mesmo o vídeo pelo Facebook, né, acompanhando aí a tarde com a Torá. Então nós agradecemos a Hashem por toda a recepção, carinho que os amados e as amadas tiveram para conosco aí em São Paulo, né? Então Baruch Hashem por isso daí, né? E sem sombra de dúvidas, né, como disse aí a nossa caravana, né, é a primeira de muitas, Baruch Hashem por isso daí, né, e vamos em frente aí na nossa jornada monoteísta, né. Louvamos também a Hashem pelos nossos amados, pelas nossas amadas aí, que através dos flashes, né, que nós andamos compartilhando durante a tarde de ontem, estiveram aí, né, curtindo, comentando, né, foram centenas de curtições e likes, né? Então nós agradecemos também aí a nossa, vamos dizer assim, né, a nossa audiência virtual aí, né, e estar junto conosco, né, espiritualmente falando, nessa jornada desta nossa viagem aí, o famoso bate-volta, né, São Paulo, vai e vem, né, em torno de 800 quilômetros aí, no mesmo dia, né? Baruch Hashem por isso daí, então, pelas preces, né? Pelos bons, pelas boas, como diz, pelos bons pensamentos, né? Os pensamentos positivos, as intenções sinceras de cada coração, para que obtivéssemos aí sucesso na nossa empreitada aí, né? Então, que Hashem abençoe cada um e seja gracioso renovar as bênçãos para com cada família aí, ok? Baruch Hashem por isso daí. Hoje nós vamos enviar aí o nosso Shalom, né? E o Shavuot Tov, né? Uma semana abençoada por Hashem, a cada vida, família e cada comunidade. A Edjane Ribeiro, lá de Recife, Pernambuco, a Marinalva Nascimento, a Elizabeth Souza, de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, o Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, o Reynold Lozano, o Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo, o casal Maristela Maciel e Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, o Anderson Bezerra, da cidade de Maranguape, lá no Ceará. Também o Antônio Glelson Silva Galdino, Fortaleza, Ceará. O Silva Trader, de Guarulhos, Grande, São Paulo. O Arnaldo Silva, do Piauí. Jandir Dias, de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. O Enzo Silva, o Faison Seymour, São Paulo, capital, né? E hoje, né, o nosso Shalom internacional, por assim dizer, vai para o Moshe Kotka Meneses, da cidade de Tulcingo, Puebla, lá no México, né? Então, ao Moshe e toda a casa lá na cidade de Puebla, no México, o nosso Shalom. E a Mila Hernandes, de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. O Andrés Esteves Garcia, lá de Guimar, as Canárias, na Espanha. O Alberto Souza Bittencourt, São Paulo, capital. E o Vini, da cidade de Toronto, Canadá. Então aqui fica o nosso Shalom e o Shavuot Tov, né? Uma semana abençoada com Hashem. Aos nossos amados aí, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né?
meu primeiro dia dos pais sem o meu, né? Baruch Hashem. Só saber agradecer a Deus pelo pai que teve, isso é motivo de muita alegria. Essa é a base, né? Os nossos sábios falam que, sim, nós podemos chorar e sentir, sem sombra de dúvidas, a perda, né, física dos nossos queridos, né? Mas nós não podemos ficar lamentando, né? Constantemente, né? Nós temos que agradecer a Deus pela vida daqueles queridos que nós tivemos a satisfação, o prazer, a alegria de poder conviver com eles, né? Agradecer a Deus por isso. E isso é uma das formas de nós não somente sermos gratos a Deus, mas é uma das formas de nós também podermos, né, elevar a alma, né, ou as almas dos nossos queridos que partiram, né? Então, por isso, agradecer a Deus pelos pais que nós tivemos, sem sombra de dúvidas, um grande reconhecimento da parte de Deus, de ter nos concedido paz e também de podermos elevar as suas almas, ok? Então é isso daí. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. Quem mais está por aí? O Hamilton, né? O Hamilton José... Cadê? Aqui. O Hamilton José de Bargos, né? Não é Florianópolis, né? Florianópolis, né? Santa Catarina, né, Hamilton? A Maria Barros, também lá de Brasília, Baruch Hashem. Então, louvado seja o Eterno aí pelas vidas que estão conosco aí, Baruch Hashem. Então, hoje nós estamos aí na nossa 46ª porção, né, da nossa paraxá da semana, e nessa paraxá semanal, nós temos aí como tema principal para toda a paraxá, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, né? É uma paraxá de gratidão e amor, né? Então nós precisamos aí reconhecer, sem sombra de dúvidas, a graça bendita de Hashem, né? De nos conceder realmente muitos favores, né? Por assim dizer, que são as suas múltiplas bênçãos, né? E nós vamos ver a respeito disso daí. Então, gratidão e amor é a base da nossa paraxá da semana. O Joari de Belém do Pará, né, que chegou por aí também, Shalom, Shalom, né? Baruch Hashem, Malu. Então, essa terceira paraxá do nosso livro Deuteronômio, o 5º livro da Torá, traz para nós amor e gratidão, ou gratidão e amor. O pronunciamento, né, do segundo discurso de despedida de Moshe para com o povo judeu. E ali ele insta-os a observar, inclusive, os que parecem ser mandamentos menos importantes, né? Aqueles que, em sentido figurado, né? Mandamentos maiores, mandamentos menores, né? Então, no sentido figurado, o nosso Rebbe diz, né, aqueles mandamentos que parece que não tem tanto valor, né? Então eu vou fazer o mandamento maior e deixo o mandamento menor de lado, menosprezo o chamado mandamento menor. Então Moshe, durante esta semana, ele traz para nós exatamente essa vamos dizer assim, chama-nos a atenção especial nesse sentido, para que nós venhamos realmente tratar todos os mandamentos da mesma forma, né? E não menosprezar os chamados mandamentos menores. Por isso que a nossa paraxá da semana, ela é Ekev, né? O nome Ekev em si, a princípio, ele significa porquê, né? Ou como resultado de. Porém, Ekev, ele pode ter um significado de calcanhar, né? Então, calcanhar. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão de calcanhar,
no sentido de a pessoa, por menosprezar os chamados mandamentos menores, ele pode realmente pisotear com seu calcanhar, ekeve, certo? Os chamados mandamentos menores. Depois Moshe, durante a nossa porção da semana, ele vai continuar nos relatando os acontecimentos ocorridos durante os 40 anos, né, da travessia do povo judeu pelo deserto, enfatizando as lições que deveriam aprender nessa jornada pelo deserto, ok? Então, nesse sentido aqui, né, os nossos mestres trazem para nós o significado, 2 pontos, né, do significado da palavra ekeve, em sentido calcanhar. Primeiramente, que nós devemos ser cuidadosos em observar até mesmo os mandamentos relativamente menores, que nós podemos nos sentir tentados a pisar com os calcanhares, que significa, né, que você vai menosprezar, né? Você não vai dar valor. Acredito que vocês já tiveram a experiência de ver ou de fazer, que não deveria, ou de sofrer, né, alguém fazendo para você. Ekeve, calcanhar, né? Normalmente, quando 2 pessoas discutem, né, um determinado assunto, então tem aquela pessoa que é mais debochada, por assim dizer, então ela finca o calcanhar no chão, né? Então, ou seja, ela finca o calcanhar no chão e faz assim com as pontas dos pés. Eu acho que vocês já viram isso daí, ou já fizeram, que não deveria, e muito menos repetir, obviamente, né? Ou já sofreram esse menosprezo. A pessoa finca o calcanhar no chão e fica com as pontas dos pés fazendo assim. Significa, não estou nem aí para você. Já viram isso, não viram? Eu espero que também não tenham feito. Melhor sofrer do que ter feito. Né? Então, é exatamente isso que significa. É menosprezar a pessoa. Não estou nem aí para você. Você, para mim, não fede e não cheira. Certo? Quem já passou por isso sabe realmente essa realidade aí. Então, nesse primeiro aspecto aqui, os nossos mestres falam sobre isso, que nós devemos ser cuidadosos sobre esta questão aí, ok? A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, Baruch Hashem. O segundo aspecto dessa questão ekeve, calcanhar, os nossos sábios se referem ao período imediatamente anterior à vinda de Mashiach, como o calcanhar de Mashiach. Assim explicou o sábio Tzemach Tzedek, onde ele diz: nosso versículo alude ao período pré-messiânico, quando o povo judeu finalmente escutará estas leis e retornará a Deus, né? Então, é por isso que ekeve, ele tem, literalmente, ele significa porque ou como resultado de. E esse segundo aspecto vem nos mostrar que, com referência ao período anterior à vinda de Mashiach, a revelação do único e verdadeiro Mashiach, né, acontecerá, né, exatamente essa questão, o calcanhar de Mashiach, que significa que o povo judeu finalmente escutará, como resultado, ele escutará estas leis e retornará a Deus, né? Dentro desse aspecto, o povo judeu sofreu através da sua história até aqui, realmente o ekeve, calcanhar das nações, onde as nações fincaram seus calcanhares e ficaram que nem limpador de para-brisa, né? E dizendo para o povo judeu: não estou nem aí com vocês, ó. Entendeu? Então, como resultado disto, os momentos, né, anteriores
a revelação de Mashiach, então acontecerá exatamente o que? O povo judeu finalmente escutará estas leis e retornará a Deus, né? Então, a princípio, Mashiach, ele começará a se revelar em Israel, em Jerusalém, para o povo judeu, ok? Dentro desse sentido, então, o povo judeu nos quadrantes da terra estarão rapidamente retornando a Deus, retornando à terra prometida e se reunindo em torno de Mashiach, ok? Então, quando alguém, né, faz já algumas centenas de anos, vem dizendo, né, Israel é o relógio de Deus. Na realidade, o povo judeu é o relógio de Deus. Você tem que olhar para o povo judeu. Não, a princípio, não exatamente para a terra de Israel. A terra de Israel está lá. A terra prometida continua lá. Mas o sinal é o povo judeu. É para ele que você tem que estar voltado suas atenções, as suas observações, os seus olhos. Então, anterior à revelação de Mashiach para as nações, Deus, na sua infinita misericórdia, ele deixa sinais para nós podermos discernir. Aqueles que, entre os não-judeus, entre as nações, né, abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o que acontece? Acontece que estão conectados com o rabino judeu, não fake news, rabino fajuto, né? Não rabino aí que muitos se intitulam rabino e não são nada, né? São apenas, deixa para lá, mas realmente conectados com o rabino, que frequentou uma yeshiva, né? Tem o reconhecimento do rabinato de Israel, dos Estados Unidos, que são as duas grandes sedes do rabinato no mundo, ok? E nós, como não-judeus, como Bnei Noach, nós estamos conectados com a sinagoga Chabad do Brooklyn, em São Paulo. E o nosso rabino, a nossa liderança do movimento Bnei Noach Brasil, é o rabino Yaakov Geranstad, né? Que é a nossa liderança. Então, todo não-judeu que se conecta com o monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica, então está mais próximo desta sensibilidade espiritual para discernir aqueles momentos que antecedem o calcanhar de Mashiach, ou seja, o povo judeu retornando às leis, aos mandamentos divinos, ok? Então essa é a questão. Só para recordar, né? Quando alguém diz que você vive o Antigo Testamento, você vive pelas leis, nós não, nós vivemos pela graça. E aí então como que fica essa questão? O que você responde numa situação dessa? Existe dezenas de respostas que você pode dar, ok? Mas uma delas você simplesmente pode dizer assim, bom, você não vive pela lei? Beleza. Você vive pela graça? Beleza. Eu vivo pela lei. Você diz que pela lei eu morro. E você diz que pela sua graça você vive e tem a vida eterna. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, nos devolve os 10 mandamentos que vocês então tomaram posse de forma inadequada, para não falar outra coisa. Nos devolve os 10 mandamentos. Vocês nos devolvendo os 10 mandamentos, porque 10 mandamentos são 10 leis. Eu vivo pela lei dos 10 mandamentos. Você vive pela graça e me acusa de viver pela lei, então me devolve os 10 mandamentos e fique você com a graça. Vai sobrar o que para você? Desgraça, não vai sobrar nada. Então como que você fala que vive pela graça sem a lei? Se os 10 mandamentos é
a síntese dos demais mandamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Que de forma pejorativa, o mundo cristão trata as leis como algo menosprezível, equive. Ou seja, o mundo cristão, ele pisa com seus calcanhares os 10 mandamentos, os 10 ditos, as 10 leis, que entre os 10 mandamentos é a síntese dos 5 livros da Bíblia, dos primeiros livros da Bíblia, e é também onde está contido as 7 leis universais para as nações. Então, fique você com a sua graça. Eu fico com as leis dos 10 mandamentos, porque nele eu encontrei a vida, a verdadeira vida. E nele, nos 10 mandamentos, eu encontrei o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, o verdadeiro Salvador, único. Beleza? Será que ele ainda vai querer continuar com a sua graça? Então, esta é uma das boas respostas que você pode dar para alguém que queira, né, acusar você no sentido de que você vive pela lei e vai morrer pela lei. Não. Você vive pela lei e você alcançará a vida eterna pela lei. Ok? Morrer pela lei, todos vão morrer, porque a lei diz: tu és pó e ao pó retornarás. O corpo físico. É só saber colocar os pingos nos is. Ok? Então aquele que alega a sua graça, ele vai descobrir que a graça não é bem assim. Entendeu? Então é por isso que Ekevi traz para nós exatamente essa realidade. Pisar com o calcanhar as chamadas leis menores, né? Então não é para ser feito. E ao mesmo tempo isso mostra realmente os momentos que antecederão o calcanhar de Machia. Ou seja, o calcanhar de Machia, ele fará cair por terra todas as mentiras, falácias, falsidades, as hipocrisias e companhia limitada, e vai estabelecer a verdade para sempre. E nesses momentos que antecedem a revelação do justo e o único Mashiach, certo? Fará com que o sinal seja um grande despertar para as nações, que é exatamente o retorno do povo judeu para os mandamentos divinos, para as leis divinas. E dessa forma, sendo restaurado plenamente a terra de Israel, o povo de Israel, a fé monoteísta judaica, com fundamento judaico, certo? E através disso se cumprirá as demais profecias. De Jerusalém sairá a palavra da Torá. Qual é a palavra da Torá que vai sair de Jerusalém para as nações? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqueles 5 primeiros livros que as nações, o seu mundo religioso, Ekevi, pisou com seus calcanhares, menosprezando. E Mashiach, ele restaurará esta verdade. Então, eu prefiro a lei. Nela, eu cheguei em casa. Estou com Deus. Estou no caminho correto. Estou na verdade única que liberta e me conduz à redenção final com Mashiach e ao Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. A opção e decisão é individual. Ninguém pode decidir por você. E outra coisa também, né? Também não adianta ficar discutindo quando a pessoa ela não quer aprender. Ela só quer te atacar. Então, quando você percebe que a pessoa só quer te atacar, só quer pisar com o seu calcanhar, dá tchau, vai embora. Vira as costas e vai embora. Não perca tempo, não. É gastar energia à toa. Entendeu?
Confie apenas na providência divina que, na sua infinita misericórdia, ela vai realmente colocar mais situações diante da pessoa para que a pessoa possa se conscientizar da verdade. E amanhã ela pode estar somando com você na sua jornada monoteísta. Ficar discutindo, você só vai arrumar inimigo. Deleta os seus maus comentários, apaga, bloqueia, faça o que for necessário. Não perca tempo em discutir. Simplesmente assim. Você teve a oportunidade de falar alguma coisa? Fale algo sucinto, bem objetivo, ponto final. A pessoa abriu a cancha. Epa, peraí, eu nunca ouvi isso. Eu quero aprender isso daí. Vamos sentar e conversar? Bom, vamos sentar e conversar. Sem briga? Sem briga. Beleza. Você pergunta, eu respondo, né? E a gente vai conversando. O que eu não souber responder, eu vou procurar orientação com quem sabe, com o rabino, com os menenoa mais experientes do que eu, os emissários mais experientes do que eu, e aí eu retorno. Aquilo que eu não souber responder, eu retorno para você depois. Podemos assim sentar e conversar? Sim, podemos. Então aí você senta, gaste uma energia maravilhosa espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, porque vai valer a pena. Porque aquela pessoa, ela quer aprender a verdade. E isso é bom. Quando isso acontece, vá em frente. Mas quando a pessoa ela só está a fim de te atacar, maltratar você, não perca tempo. Dá tchauzinho, ó, tchau, 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 e vai embora. Amanhã ou depois, se voltar, né? Pera aí, ó, eu fui mal naquela fita lá, então nós vamos sentar e conversar, porque eu realmente quero conhecer a Deus, eu quero servir Deus da melhor forma possível. Então vamos sentar e conversar. Aí você senta e conversa. Caso contrário, não perca tempo, tá bom? Dom Zaritzi, né? Baruch Hashem, Dom Zaritzi. Caiu o sinal, voltou o sinal. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Voltou o sinal, caiu o sinal, voltou o sinal, e assim nós vamos, né? Vamos em frente aí. O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, também por aí, Baruch Hashem, né? Então, vamos em frente aí. Então, os nossos mestres também nos comentam, né, sobre isso daqui, falando com referência à conexão dessas duas importantes interpretações que nós acabamos de falar aqui. Então, os nossos mestres dizem assim: a ausência do templo sagrado tem claramente um efeito prejudicial, entre aspas, à saúde espiritual do povo judeu. Isso não resta dúvida. Isso abalou muito a saúde espiritual do povo judeu depois da destruição no ano 69 da nossa era comum pelas legiões romanas, né? Isso, sem sombra de dúvidas, abalou bem a saúde espiritual do povo judeu. Na época do templo, obviamente, né, o âmago espiritual do judaísmo estava ali palpável, por assim dizer. Então, a presença do templo em Jerusalém era algo muito, muito positivo, muito espiritual, né? Então, a conexão, ela seria, entre aspas, né, de uma forma mais simples, mais fácil, por assim dizer, diante desta realidade. O trabalho dos Kohanim, sacerdotes, do Kohen Gadol, né? Então, a unidade do povo em si era mais forte, né? Sem sombra de dúvidas. Mas na época do exílio, assim que aconteceu a destruição do segundo templo, no seu dia a dia, esta saúde espiritual do povo judeu, ela teve que ser labutada, trabalhada, lutada no seu dia a dia, com muito esforço, certo? Não veio de forma fácil. Tanto é que nós vemos aí as grandes perseguições que sucederam a partir da destruição do segundo templo, né? Um pouco mais amenizado a partir de 14 de maio de 1948, quando a terra de Israel retornou, né, parcialmente, né, na posse do povo judeu. Por que parcialmente? Porque
Jerusalém não é reconhecido pelas nações como a capital eterna e indivisível de Israel. Várias nações ainda mandam em Jerusalém, ok? Assim como também em Jerusalém só está lá o muro chamado Muro das Lamentações, né? Então, ainda tem essa questão aí, certo? Então, de uma forma assim, a terra de Israel ainda não retornou plenamente na posse do povo judeu. Porque nós vimos até aqui, pelos 4 livros anteriores, que a terra prometida ela é exclusivamente para o povo judeu. Ponto. Deus, ele deu como herança a terra prometida ao povo judeu. Ponto. Deus determinou ao povo judeu na posse para que não fizesse aliança com aquelas 7 nações pagãs, idólatras e perversas em hipótese nenhuma. Não era para casar seus filhos com as filhas das nações e nem as filhas das nações com os filhos, né? Não era para dar as filhas judias para os filhos das nações e nem os filhos judeus para as filhas das nações, certo? Conhecido de forma bem simples o chamado casamento misto, porque isso faria perverter o povo e os levariam à idolatria e etc e tal. Então, a terra de Israel, a terra prometida, ela é uma herança prometida a Avraham Avino, ao nosso pai Abraão. Então, ponto final. Então, por enquanto, a própria terra de Israel ainda não está no seu ponto devido, biblicamente falando. Assim como o próprio povo judeu não está ainda no ponto devido, realmente como deveria estar. Por isso, é necessário, antes da revelação propriamente dita de Mashiach, né, que se ouça os passos de Mashiach, que se ouça o calcanhar de Mashiach, ou seja, fazendo com que o povo judeu seja restaurado à sua honra devida. E começarão a sair das nações numa proporção muito gigantesca para retornar a Eretz Israel. Então o povo judeu é o relógio de Deus. Atento a isto, ok? E os Benei Noach que estão nessa conexão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica estão com uma sensibilidade maior para poder discernir estes momentos, ok? Então, dessa forma, né, há realmente uma vantagem singular ao nosso relativamente desalentador exílio judaico, que as pessoas espiritualmente nutridas da época do templo não possuíam, pois basicamente somos nós que demonstramos o verdadeiro compromisso com os valores judaicos, pois nós permanecemos dedicados a Deus a despeito do fato de não sermos facilmente inspirados a amá-lo e temê-lo. Nós não vemos Deus ou sentimos Deus, pois nossa geração é meramente o calcanhar da sensibilidade espiritual. Mas esta também é a nossa vantagem. Nós servimos a Deus independentemente de nossos sentimentos de inspiração. E esta é a marca do comprometimento genuíno, né? Então, dentro desse sentido aqui, tendo atingido o calcanhar de Mashiach, nós não mais queremos pisar nos mandamentos menores, pois a distinção entre menor e maior somente é significativa para aqueles que apreciam e compreendem o verdadeiro valor das mitzvot, como os judeus da era do templo, né? A distinção correta e dando o valor correto. Então a nossa grandeza é nossa simples fé. Então aqui o que os sábios querem comentar sobre esse fato? Eles querem comentar o seguinte: nessa distinção, nos dias do templo, a conexão ela era mais fácil,
né, de ter uma conexão com Deus, né? O templo estava ali, a glória de Deus se manifestava, etc. e tal, né? E a partir do momento que aconteceu o exílio, a destruição do templo e o exílio, e os judeus foram espalhados entre as nações, a chamada grande diáspora, que vive ainda até os dias de hoje, né? Então, nesse sentido aqui, a partir desse momento, do ano 69 da nossa Era Comum, até aqui, aonde está o judeu, para ele ter essa conexão com Deus, tem que ser muito labutado. Apesar que da década de 50 para cá, principalmente, né, realmente a vida judaica ela se tornou muito forte e a sua presença muito real entre as nações. Até então, o jugo, a perseguição, né, os calcanhares das nações era muito forte. Tanto é que o último grande episódio desse calcanhar das nações, de menosprezo para com o povo judeu, o chamado Holocausto, certo? Então, não precisa falar mais nada sobre isso, porque todos sabem a história do Holocausto, ok? Então, nesse sentido, da década de 50 para cá, principalmente com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, a vida judaica entre as nações, ela foi mais branda e houve mais liberdade de anunciar o judaísmo. Tanto é que você, quem for mais velho, obviamente, né, pode ver aí que a diferença de antigamente de pesquisar sobre judaísmo na própria internet, né? A falar sobre judaísmo no meio religioso entre as nações, os segmentos religiosos entre as nações, sempre era um tabu. Sempre era uma coisa desprezível falar sobre judaísmo. Tanto é que inventaram, né, a chamada teologia da substituição, onde dizem que Deus rejeitou o povo judeu definitivamente e ele, como diz, ele assumiu para si a igreja como a noiva, a igreja cristã. E é uma mentira deslavada essa. A teologia da substituição, ela não tem nenhum fundamento bíblico na Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base para tudo no universo, no mundo visível e no mundo invisível. É a base para tudo dentro do aspecto espiritual. E a teologia da substituição não tem amparo legal, em hipótese nenhuma. Aí pegam com uma pinça uma passagem lá do profeta que diz que Deus fará uma nova aliança. Aí eles falam, tá vendo aqui, ó? Eles tiram de todo um contexto, eles tiram com uma pincinha, né? Aquela palavra, aquela palavrinha, porque há um contexto enorme dentro desta realidade, e pega aquela nova aliança. Tá vendo aqui, ó? A igreja é a noiva de Deus. O povo judeu não tem mais nada a ver com essa história. Então, essa teologia da substituição, um grande engano que apareceu no meio religioso, e hoje isso está cada vez mais destruído pela própria igreja cristã. Pode ver hoje como que as igrejas cristãs, de uma forma geral, estão se travestindo de judeus. Muitas igrejas estão usando aí talite, que não é devido, kippá, tefilim, que são aqueles filactérios, né, de couro que amarra no braço e coloca aqui na testa, que também não é para os não-judeus, ok? A kippá, o não-judeu ele pode usar, mas precisa ter uma identificação como esta, por exemplo, né? Benei Noach, que é para saber que o não-judeu assumiu uma fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Que os 613 mandamentos que estão dentro da Torá são especificamente para o povo judeu, e as 7 leis de Noach, as 7 leis universais, elas são para as nações, para os não-judeus. Ok? Então, para poder fazer distinção nesse sentido. Porque o povo judeu em si usa o talit, o manto de oração, usa o tefilim,
né? Usa a kippah sem uma identificação de Meninoa, a kippah tradicional do próprio mundo judaico, né? Usa tzitzit, que são aquelas 4 franjas, né, que tem nos 4 cantos das suas roupas, né, que é especificamente para os judeus, né? Então, muitos segmentos religiosos estão se travestindo de judeus. Então, a própria teologia da substituição está caindo por terra cada vez mais, né? E, obviamente, né, para os sinceros, isso tudo é no sentido de despertar a sua alma para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Os sinceros, eles não continuarão no engano e realmente vão procurar onde está o verdadeiro tesouro, ok? Então, portanto, tendo atingido o calcanhar de Mashiach, nós não mais queremos pisar os mandamentos menores, pois a distinção entre menor e maior é significativa para aqueles que apreciam e compreendem o verdadeiro valor das mitzvot, dos mandamentos, como os judeus da era do templo. Nossa grandeza, no entanto, está o quê? Desde a destruição do segundo templo até o presente momento, ou até a revelação de Mashiach, ok? É nossa simples fé, uma fé simples, sem problema nenhum, sem complicações nenhuma. O mundo religioso entre as nações tem dificultado demais a passagem das pessoas para a verdade espiritual. Estão colocando muitas cangas nos pescoços dos seus seguidores. Estão colocando muitos obstáculos. Estão impedindo as pessoas de verem e conhecerem a única verdade que liberta. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nossa abordagem não sofisticada do judaísmo nos conecta com o próprio âmago da essência de Deus, que é simples e desprovida de qualquer multiplicidade. Então, nesse sentido aqui, os nossos mestres falam no princípio da nossa paraxá da semana, a porção da semana Ekev, né? Porque, ou como resultado de, ou então pode ser interpretado como calcanhar, ok? Então, nesse aspecto aí, né, a nossa leitura de hoje, né, que é no capítulo 7, verso 12, até o capítulo 8, verso 10, né? Então, nesse sentido aqui, é como o Rebbe diz, a verdadeira recompensa. E não essas falsas promessas que andam fazendo aí no mundo religioso, sem fundamento nenhum da Torá, sem nenhum fundamento bíblico das sagradas letras, e ficam aí trazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Então, a verdadeira recompensa, qual é a verdadeira recompensa? O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz que Deus nos concede, através da sua bondade infinita, mesmo quando nós não a merecemos. Porém, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe ele nos chama a atenção que nós precisamos realmente vermos com a questão de Moshe. Moshe ele tinha méritos para poder requerer a Deus a bênção de entrar na terra prometida. Mas nós vimos na paraxá anterior, Vayit Hanan, que significa eu implorei. Nesse aspecto, Moshe estava implorando a Deus um presente. Ele não buscou nos seus méritos. Ele simplesmente, com uma fé simples e com um pedido simples, ele pediu um presente para Deus. Nesse sentido, o Rebbe ele nos chama a atenção, que muitas vezes nós realmente refletimos e vimos, né? Certas bênçãos que nós recebemos, a gente fala, puxa vida, eu não merecia isso, eu não tenho mérito para isso. Mas Deus nos concede. Mas o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos chama a atenção nesse aspecto para nós estarmos refletindo. Se Deus nos concedesse realmente bênçãos
através da sua bondade, quando nós não merecemos, então nós estaríamos de fato no sentido como se fôssemos criancinhas irresponsáveis em que os pais revelam o nosso comportamento infantil, porque não podem esperar delas um comportamento adulto. Ou seja, o que o Rebbe está querendo mostrar, chamar-nos a atenção para isso, é que se nós ficarmos simplesmente de braços cruzados, simplesmente conectados ou pensando apenas assim, bom, Deus na sua infinita bondade, Ele vai me agraciar. Então, se nós simplesmente ficamos limitados a isto, então o nosso Rebbe diz assim, você precisa pensar o seguinte, que você está agindo como uma criancinha irresponsável. Sabe aquele negócio que o papai ou a mamãe fala para a criança, né? Não faça isso. E ela começa a bater os pés, sapatear, e começa a ficar ranzinza, e etc e tal. Aí então o pai ou a mãe, para fazer a criança parar com aquilo ali, ela simplesmente passa a mão na cabecinha, não, então tó, né? Então tó. Aí a criança para de bater os pés, de fazer manha, né? E pronto. Tem uma nova oportunidade, a criança faz a mesmíssima coisa. E os pais fazem a mesma coisa. Ou seja, a criança ela vai crescendo e aprendendo o quê? É só fazer birra que os pais não. Então ela não precisa fazer nada. Ela não precisa obedecer quando os pais dizem não faça. Ela não obedece e é recompensada. Então, o nosso Rebbe diz que nós precisamos realmente avaliar essa questão como crianças irresponsáveis. Nós precisamos ter essa visão. Deus não é como os nossos pais, que passa por cima das normas, das regras, das leis e faz com que os seus filhos cresçam irresponsáveis, sem compromisso, sem seriedade e manhosos. Aí depois cai no mundão aí fora, encontra uma realidade dura. Aí a criança, o jovem, o adulto entra em choque, entra em parafuso. Eu não conhecia o mundo dessa forma. Tudo que eu queria, meus pais me deram. Eu nunca tive um não. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema, esse é o perigo. Então, diante desta questão, né, o que é ainda pior é que isso enfraqueceria, né, a nossa própria crença sobre a justiça. Os nossos pais não são justos. A partir do momento que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, e os pais vão agindo dessa forma, ela vai criando uma percepção de que os seus pais não são justos. Eles não fazem as coisas corretas. E aí depois cai no mundão, vai sofrer os duros reveses da vida. E aí é complicado. Então, nesse sentido, mais profundamente, a criança ela vai crescendo e se desenvolvendo, que Deus é igual aos seus pais. Que Deus é obrigado a dar o que ele está pedindo, sem ele merecer, sem esforço nenhum. Então, por isso, Moshe, ele não buscou nos seus méritos o seu pedido a Deus. Eu implorei, Vait Hanan, um presente para Deus. E mesmo Moshe pedindo um presente e mesmo tendo méritos, Deus não lhe deu o presente para entrar na terra prometida. Isso nos mostra que, acima de tudo, nós precisamos crescer e principalmente fazer com que as nossas crianças cresçam com responsabilidade, com compromisso, lembrando que a nossa paraxá da semana, ela nos fala sobre gratidão e amor. Só pode haver gratidão e amor
quando há responsabilidade, compromisso, seriedade. Aí as pessoas, elas têm como reconhecer a gratidão para com Deus e responder com amor para Deus. É isso que os pais precisam fazer com referência aos seus filhos. Senão, é o que está acontecendo em muitos lares. Filhos não respeitando pais, porque os pais também não deram o devido respeito. Criaram, não filhos, criaram apenas pessoas estranhas, apesar de chamar de filhos, mas pessoas estranhas, sem convívio, sem amor, sem comprometimento, sem responsabilidade. Então, por isso, a verdadeira recompensa, ela está no labutar, trabalhar arduamente. Por quê? Porque as coisas não caem do céu. Você precisa labutar. E assim, portanto, devemos nos comprometer em cumprir até os mandamentos aparentemente secundários, como com a mesma devoção com que obedecemos aqueles que parecem ser mais importantes. Lembra daquela famosa expressão do religioso sem compromisso, sem responsabilidade, né? Aquele que se traveste de santo, o santo do pau oco, aquele um que diz assim: eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não faço mal para ninguém. Então, Deus é obrigado a dar a resposta àquilo que eu peço. Deus é obrigado a me dar. Então, entende essa expressão do famoso santo do pau oco? Então é isso que quer dizer aqui, ó. Nós temos que ter devoção na mesma proporção que nós damos aos chamados mandamentos superiores, aos mandamentos seculares, menores. Então, por exemplo, você dá muito valor a não matar e não roubar. Eu não mato e não roubo, não faço mal para ninguém. Mas você cobiça a casa alheia e com tudo aquilo que pertence ao seu próximo, você cobiça aquilo que pertence ao seu próximo. Ah, mas ninguém está vendo. É só eu. É só eu que estou olhando, é só eu que estou pensando, puxa vida. Bem que eu poderia, né, ter aquele carro do meu vizinho, bem que eu poderia ter aquela casa que o fulano tem, bem que eu poderia ter, né, aqueles bens, aquilo isso, aquilo não sei o que lá, entendeu? Então, matar e roubar é explícito. O cobiçar, ele é interior. A pessoa vê, não fala, mas cobiça. Então é isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel está nos falando, que nós devemos ter o mesmo compromisso com os chamados, os mandamentos principais, como os mandamentos seculares. Ou os chamados mandamentos superiores e os mandamentos menores, maiores e menores. Então o compromisso é o mesmo que você e eu precisamos ter com referência a esta realidade. Então, dessa forma, né, esta atitude demonstra que para nós o principal é que Deus quer que executemos esses mandamentos, não a nossa avaliação do seu nível de prioridade. Então, o que Deus quer de cada um de nós é que nós tenhamos esse compromisso e obediência. Deus ele não está pedindo para você opinião sobre o mandamento A ou B. Deus não está pedindo para você nenhuma avaliação, porque ele não precisa. Ele deu o mandamento. Ele deu a lei. Ele não pediu ninguém para avaliar, aprovar ou reprovar, porque ele é Deus. Ele sabe o que é de fato justo, reto. Ele sabe o que é adequado para o ser humano. Então Deus não pediu avaliação. Nós não estamos aqui para avaliar mandamento maior, mandamento menor.
Nós estamos aqui para termos a mesma devoção para com todos os mandamentos. É isso que o Rebbe nos chama a atenção. Então, dessa forma, Deus outorgará a sua bondade sobre nós de forma desproporcional, muito além do que mereceríamos ganhar de acordo com os nossos esforços, né? Ou seja, ainda Deus nos dá a garantia de que Ele vai nos abençoar através da sua bondade de forma desproporcional com aquilo que nós mereceríamos ganhar. Ou seja, no sentido prático, nós mereceríamos ganhar 2 bênçãos, Ele nos dá 4. Você mereceria ganhar 4 bênçãos, Ele dá 8. É isso que o Rebbe quer dizer, desproporcional. Ele vai te dar mais do que você pediu, mais do que você precisou. Mas por causa do quê? Por causa do seu compromisso para com Deus e os seus mandamentos. A mesma devoção para com todos os mandamentos. Então, esta é de fato a verdadeira recompensa que Deus dá. O resto é bagatela, não vale a pena. Então, por isso que o seu compromisso seja cada vez mais com Deus e todos os seus mandamentos. A base para os não-judeus, os Benei Noah, são as 7 leis de Noé. Ok? Baruch Hashem, nós tivemos aí o Geraldo Amanso, a Maria Isabel Gouveia, a Thaís, o Murilo e o Danilo, né? Também aí conectado conosco aí, ok? Então, amados, esse é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat, e temos aí a Parashá na semana inteira. Ekev é o calcanhar. Vamos ver o que temos mais para aprender. Mashiach, ele está aí. Ouça os seus passos, ouça, esteja atento ao calcanhar de Mashiach, porque a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, o povo judeu estará retornando para a sua terra prometida, literalmente falando. Por isso, fique conectado. Até amanhã. Shalom, shalom.